Inexplicável é a palavra. É a palavra de hoje no nosso pós-jogo aqui, após a derrota, mais uma, né, do Corinthians contra o Internacional. Inexplicável as contratações desses rapazes aqui, esse jogador, que se dizem jogadores de futebol, serem contratados por esses valores aqui ao time corintiano, no time corintiano. Fica aí até o final do vídeo para a gente debater um pouquinho sobre essa derrota, mais uma, do Corinthians diante do Internacional. Olá, fiel, sejam bem-vindos ao canal aqui novamente, vendo uma noite melancólica para nós corintianos, né? E perder por um time mediano, que é o time do Internacional, mas o Corinthians consegue ser menor do que esse time do Internacional, como elenco, estou falando, não pela grandeza do nosso clube, do clube do Corinthians, mas perder mais uma vez do jeito que jogou, cara, não dá. Antônio Oliveira, ele talvez seja o menos culpado dessa derrota do time do Corinthians. Tem culpa também, com certeza, porque o time não tem variação, o time não tem tática, o time não tem garra, o time não tem toque de bola, não tem nada, não tem criação, não tem nada. Né? Agora, como diz aqui eu disse no início do vídeo, também aqui na nossa miniatura, é inexplicável, né, o porquê, qual é o motivo, né? Qual é o motivo? Era uma pergunta que nós temos que fazer para o presidente do Corinthians contratar Mateuzinho e contratar Pedro Raul no Corinthians, cara. É inexplicável essa situação. É inexplicável o Corinthians pagar toda essa grana por esses jogadores aí que eu acabei de falar. O Mateuzinho não é ruim, né? O Mateuzinho não é ruim, ele é péssimo. Ele não sabe marcar. Ele se perde em campo, né? E aí o presidente Augusto Melo contrata um jogador refúgio do Flamengo. O Flamengo pulou de alegria com essa contratação do Mateuzinho no Corinthians. O Flamengo ganhou dinheiro, ganhou milhões com essa contratação aí desse medíocre jogador. Acho que nem medíocre hein? Menos que isso, como jogador de futebol. O Hugo, alguns jogos jogou bem, mas é o Hugo. É o Hugo, né? É o Hugo, cara. Por que contratar um jogador assim? Pedro Raul, 5 anos de contrato. Por que contratar Pedro Raul, que foi expulso do Vasco praticamente? A torcida queria a cabeça do Pedro Raul no Vasco, quando ele jogou no Vasco. Foi lá no México, também não jogou nada. E contratar o cara, pagar 700 mil reais por mês para um camarada desse, vestir o manto corintiano, Pedro Raul, Mateuzinho, Hugo, isso que eu citei apenas 3 aqui para vocês, mas tem mais jogadores, né? Kaká é o nosso artilheiro de fazer gol contra, quase que ele fez mais um hoje, tá? No finalzinho ali. Você que assistiu o jogo, você viu que no finalzinho o atacante do Internacional atrapalhou o Kaká de fazer o gol contra do time corintiano. Gustavo Henrique, também não dá para entender por que está vestindo essa camisa, que também que já jogou no Flamengo, também não rendeu no Flamengo. Né? Aí ele tira o Hugo, bota quem? Matheus Bidu. Tudo bem, o elenco é fraco, não tem reposição, mas trocou 6 por meia dúzia, que o time já estava ruim. Também tem culpa esse técnico, Antônio Oliveira, que acha que vai cair, tá? Se não cair nessa quinta-feira, cairá no domingo se não ganhar o jogo do domingo. Então, nós estamos bem tristes, assim, chateados, porque a gente acreditou na mudança da presidência do Corinthians, né? Que ia acabar a farra,
que ele ia trazer o Corinthians pro corintiano. Cara, é inacreditável o que está acontecendo com o nosso Corinthians, que agora está na zona de rebaixamento. E não só na zona de rebaixamento, o time é uma zona, né? O time do Corinthians é uma zona que está na zona de rebaixamento. Está na zona de rebaixamento. Igor Conorado ganha 2 milhões por mês. E o Igor Conorado é o menos pior do que esse que eu citei agora há pouco aí, né? Ele ainda pode desequilibrar num jogo e outro aí, o Igor Conorado. Vai ganhar 2 milhões por mês. O que o Augusto Melo está fazendo com o Corinthians? Por que contratar esses caras, meu? Mateuzinho, para que contratar o Hugo? Para que contratar Gustavo Henrique? Por que contratar Pedro Raul? Gastar milhões e milhões e milhões com esses jogadores medíocres. E o Corinthians está aí perigando cair para a segunda divisão, sim. É triste falar? Lógico que é triste falar. A gente não quer falar sobre isso. Que o Corinthians pode cair para a segunda divisão. Mas, infelizmente, com esse time medíocre que o Corinthians está, com esse elenco fraco que o Corinthians está, né? Uma diretoria fraca que deu de graça um dos maiores ídolos do Corinthians. Deu de graça, né? O Cássio. Não, porque agora nós temos o Carlos Miguel. O Carlos Miguel também é um grande goleiro. E aí, mais uma atrapalhada da diretoria corintiana e o Carlos Miguel está saindo do Corinthians e indo lá para a Inglaterra. Ah, mas ele poderia ficar no Corinthians. A culpa principal não é do Carlos Miguel, mas sim da cabeçada que a diretoria passada, a palhaçada, fez, e essa diretoria bateu a cabeça junto com a outra diretoria anterior, e o Carlos Miguel também está saindo por um valor bem abaixo do que poderia se fazer negociação com o Carlos Miguel. Então é revoltante a gente ver que o Corinthians está nessa situação e o Augusto Melo é o nosso candidato aí favoritíssimo a ser o pior presidente da história do nosso Coringão. Pior presidente está sendo candidato. Olha, ele está conseguindo ali em 6 meses chegar perto do nível dos outros que já eram ruins também, né? Cara, é impressionante o Corinthians com esse momento que está vivendo, passando. E agora vamos enfrentar o Atlético Paranaense, que está um time bem montadinho ali. Embora empatou contra o Botafogo e empatou também contra o Flamengo, né? Empatou com times ali que estão na ponta da tabela, times bons, né? Deste Campeonato Brasileiro. Então não vai ser fácil jogar contra o Atlético Paranaense. Então esperar, né? E ver o que vai acontecer aí no domingo. Mas volto a dizer, e ainda que o Yuri Alberto nem vai jogar domingo, tá? Também que poderíamos ter uma esperança, o Yuri Alberto. Então, fiel, precisamos aí fazer uma corrente de oração, rezar bastante pro Corinthians aí, tentar sair dessa situação. E o que mais é triste é você pegar as notícias do Corinthians e saber que o Corinthians, com essa diretoria, querendo contratar o Santos, que é a reserva do Fortaleza, querendo contratar o Hugo, que também teve problemas no Flamengo lá, querendo contratar jogadores também medíocres para recompor ao novo elenco que talvez nem vai conseguir repor o elenco do Corinthians na próxima janela aí, por causa que ainda está devendo para o Félix Torres, né? Tem mais essa questão ainda. Está devendo para o Félix Torres e quer contratar. Vai pagar, lógico que vai pagar. Mas, cara, quer contratar jogadores que não são jogadores do nível pro Corinthians, né? E nós somos aí, ó, nós estamos perdidos. Estamos perdidos com esse presidente aí. É um presidente atrapalhado, é um gestor atrapalhado, porque veja só,
Não sei se você vai concordar comigo, né? Daí você deixa aqui no comentário aí se você concorda ou não. O Augusto Melo, ele não é uma pessoa que toma uma decisão rápida. Ele fica remando, e quando ele toma uma decisão, ele toma uma decisão errada. Porque, veja, até agora ele não deu uma resposta ainda sobre os direitos de televisão. E a Rede Globo, Brax, as outras empresas que estão querendo fechar com o Corinthians, e ele não decidiu até agora. Adiou mais uma vez essa decisão que ele iria ter aí, futura. Cara, é difícil a gente acreditar que o Corinthians não vai cair para a segunda divisão. Tomara, né, que a gente esteja um pouco enganado, vamos dizer assim, né, sobre isso, porque é inacreditável as trapalhadas que o Augusto Melo está fazendo na gestão corintiana. Deixa aqui no comentário o que você pensa sobre isso. Deixa o like também, para nos apoiar. Então, fiel, vamos rezar que a coisa ficou feia mesmo pro Corinthians. Crise já não é a palavra mais para se dizer sobre essa situação que o Corinthians está vivendo, esse momento que o Corinthians está vivendo, né? E até tá nas redes sociais, tá todo mundo aí pedindo desculpa pro Fagner, né? Tá todo mundo pedindo, Fagner, me perdoa por eu ter criticado você. Todo mundo aí pedindo perdão pro Fagner, né? Porque é inacreditável esse Mateuzinho, cara. É inacreditável que o Corinthians tenha feito isso e ter contratado um camarada como esse, né? É inacreditável. Então, fiel torcida, vamos aí fazer essa corrente aí positiva pro Corinthians aí não cair para a segunda divisão, que vai ser difícil de não acontecer, mas a gente tem que sempre acreditar. Não podemos também ficar só achando culpados, temos que unir nosso pensamento positivo em prol do Corinthians aí, mas não vai ser fácil, não será fácil o time corintiano. Então o Corinthians perde para o Internacional, jogando em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, né? O Corinthians perde o primeiro tempo horroroso do Corinthians, já era para ter já tomado 2 gols no primeiro tempo. O primeiro foi impedido, na sorte que foi impedido com uma falha grotesca ali do Gustavo Henrique e também do Kaká. No gol do Internacional, que foi validado, o Hugo simplesmente... O Hugo não marcou, não fez nada ali, né? E aí ficou um espaço enorme. O Matheus Lunelli não teve culpa nesse jogo, na minha opinião. Até fez umas defesas ali, estava seguro no gol, mas também não é o goleiro para ser titular do Corinthians. Não é. Só que é impressionante como que pode essa diretoria ser tão ruim, né? Aí quer contratar alguns goleiros aí que não é para estar no nível do Corinthians, né? Se você tem acompanhado as notícias aí, você tem visto as notícias, não é para se contratar uns jogadores assim, né? Goleiros desse nível. Então, fiel, vamos aí então rezar mesmo aí, porque a coisa tá braba. Se você não é católico, não é evangélico, é espírita, ou sei lá o que tu é aí, tua religião, que isso não importa para, né? Vamos aí fazer uma mandinga, sei lá o que, o Corinthians melhorar, porque a coisa tá feia mesmo. O Corinthians está caminhando a passos bem largos aí para a Série B. E aí, depois de todas essas polêmicas que já teve, que sempre tem polêmica no Corinthians, tem também aquela situação do Carille, né? Aí o Augusto Melo quer demitir o Antônio Oliveira e contratar o Carille, ou seja, trocar 6 por meia dúzia. O Carille também foi campeão pelo Corinthians, tudo. Mas, cara, não é o técnico certo para ser o técnico corintiano hoje. Já está até na Série B, né? Então o Corinthians está andando passos largos para ir para a Série B do Campeonato Brasileiro, e nós precisamos aí torcer para que isso não aconteça
e para que o Corinthians aí nessa janela de transferência pelo menos acerta alguma coisa de contratação aí, né? Porque não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians venha de novo contratar uns pés de rato para entrar, para vestir essa camisa do Corinthians. Então, derrota mais uma, zona de rebaixamento, né? O Corinthians então se afunda um pouco mais aí na zona de rebaixamento. Teremos aí o jogo do Corinthians agora no domingo contra o Atlético Paranaense, que está bem no campeonato, né? O Atlético Paranaense está muito bem no campeonato. O Inter agora consegue se afastar um pouco mais lá da parte de baixo, né? Com essa vitória. Também não jogou bem o Inter não, tá? Um jogo horroroso, né? Jogo horrível entre Corinthians e Internacional. Um dos jogos mais horríveis que eu vi até agora de futebol, Corinthians e Internacional. Horrível, ninguém criou nada, ninguém fez nada. Foi um jogo bem fraco, esse jogo entre Corinthians e Internacional. Era melhor ver outras programações aí do que assistir esse jogo, né? Porque foi horroroso mesmo, Corinthians e Internacional. Né? Yuri Alberto está suspenso no próximo jogo, não jogará o próximo jogo. Né? Também é aquele jogador que um jogo joga, no outro já não joga tanto. No jogo ele tem raça, determinação, aí no outro jogo ele dá uma diminuída, então não dá para entender muito bem também o que se passa, mas também o Yuri Alberto não tem culpa do que está acontecendo com o Corinthians. O Yuri Alberto ainda até é artilheiro do Corinthians, é um jogador que faz gols e finaliza muitas das vezes, né? Não dá para se julgar. O Wesley hoje até teve alguns relâmpagos ali de jogar bem, mas também não está jogando nada. O Will Colorado sumiu no jogo hoje, ninguém viu falar do Will Colorado. Depois o Raul entrou e nem na bola encostou, Pedro Raul. Né? Aí ele coloca o Matheus Bidu no lugar do Hugo, também não fez nada. Esse é o Corinthians, né? Vamos torcer então aí para que domingo o Corinthians possa melhorar, sair da zona de rebaixamento. E se o Antônio Oliveira for demitido, e que eu acho que pode acabar acontecendo, que venha um treinador melhor aí para esse time corintiano. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, ao nosso canal de Primeira Timão. Inscreva-se você que não é inscrito, ative o sininho aí para você receber as notificações do nosso vídeo toda vez que for postado uma notícia ou uma curiosidade da equipe corintiana, você for notificado, entrevistas e tudo mais do time corintiano, preparação do time corintiano. E dá um likezinho aí para nos apoiar também, para que o YouTube possa recomendar cada vez mais o nosso conteúdo, para que as pessoas venham interagir e principalmente comente aqui o que você achou do jogo entre Corinthians e Internacional. Obrigado, até o próximo vídeo e vamos levantar a cabeça e bola para frente. Vai, Corinthians. Até mais.